deixa eu fazer uma pergunta para você de casa. Você sabia que alguns estudos apontam que uma pessoa pode contar em média até 2 mentiras por dia? Pois é, às vezes é aquela mentirinha pequena, quase que inofensiva. Mas a verdade é que mesmo fazendo parte das interações do nosso dia, a mentira é mentira. Verdade, mentira é mentira. Mas aí surge uma curiosidade. Será que dá mesmo para descobrir quando alguém está mentindo? Muita gente acredita que certos gestos entregam o mentiroso, mas na hora, sim, quais são os sinais capazes de revelar uma mentira? Será que você vai ser pego na mentira? Para entender como funciona essa análise de comportamento, a gente conversa agora com o analista comportamental e perito em análise de credibilidade, Tiago Luide. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Tudo bem, boa tarde, tudo bom? Tudo como bem? é que tá? Tudo bem, ótimo, graças bom, a Tiago, Deus. seja bem-vindo. Tudo bem? Muito prazer, muito obrigado. Você mente ou você não mente? Quem E falou pronto. que não mente já começa sendo Mentindo. o primeiro mentiroso. É, né? Não tem como não mentir. A mentira existe e é necessária para nossa sobrevivência. Não tem como não mentir. Mas você é um bom Isso que eu ia mentiroso? falar. Ah, não, a gente tenta contar as mentiras em benefício mútuo, assim, né? Mas nada dessas mentiras malévolas. Mas eu sou mentiroso, assim como todos nós. Né? Todos nós, não tem como, A gente tem que né? admitir, né? Não tem jeito. É, e existe esse lado, seria assim, a mentirinha boa? Quando é que isso acontece? Sim, sim. Existe um tipo de mentira que é a mentira altruísta. Então é uma mentira necessária desde quando você é criança, falar de fantasia, Papai Noel, não sei o quê. Mas tem essas mentiras que ajudam os outros. Elas não são consideradas mentiras malévolas. Curiosidade, as mulheres elas contam muito mais mentiras, né? Para manter a harmonia do ambiente do que os homens que mentem muito mais para se autopromover. Eu sou, eu tenho, eu posso. Verdade, É de verdade. ser o bambambam, né? Isso. Você tá falando essa coisa de mentira para se proteger? Também eu lembro de uma situação, por exemplo, às vezes de doença, quer dizer, a avó, por exemplo, eu lembro da minha avó, quando a minha avó estava doente, a gente não queria contar algumas coisas para ela para evitar ali o sofrimento, ou então, né, vamos esperar passar um tempo, fulana tá bem? Tá bem, mas às vezes escorregou ali, tá lá no hospital, mas você pega e fala que tá bem para evitar um problema maior. Não deixa de ser mentira, mas é uma mentira boazinha. Perfeito. Esse tipo de mentira é uma das mentiras que a gente não tem culpa e nem remorso. Então, quando a gente faz assim para beneficiar o outro, ou tem casos que assim, você foi induzido a mentir, né? Se você é um funcionário de uma empresa e seu chefe conta uma mentira, esse tipo de mentira não cria culpa e remorso. Mas ele não deixa de ser identificável também do mesmo jeito, não deixa de ser uma mentira, né? E aí nós temos as ferramentas que avaliam essa credibilidade. Boa. A gente tem aqui, a gente quer saber isso. Como identificar? E a gente tem aqui algumas cenas de algumas fotos de expressões. A gente sempre consegue saber se a pessoa está mentindo pela expressão, pela fala. Onde a gente consegue assim identificar? Seria a resposta de $1 milhão. Mas não existe. Assim, eu trabalho com perícia desde 2013, então fui o pioneiro aqui no Brasil, o primeiro instituto que prestava serviço jurídico e até hoje assim, a gente trabalha e não existe um sinal de mentira. Então a gente tem a análise de credibilidade. O quanto de verdade, de coerência que tem dentro do seu discurso. Quando a gente coloca isso no papel, você não vai falar por ética assim, está mentindo, mas tudo converge para que a pessoa minta e quem lê entende assim de uma forma muito, muito clara, né, que a pessoa está mentindo. Mas não existe assim um sinal específico. Tem muitos sinais que eles são confundidos com nervosismo. Isso é um grande problema, porque muitas vezes, numas interações, você acaba identificando esse tipo de nervosismo em alguém e já leva para o lado errado da mentira. Né? Esse, curiosamente, é o primeiro erro que você pode cometer, e enviesado. Né? É porque daí você aprende, né? Fala assim, a pessoa que mente, sei lá, mexe o canto da boca, e de repente você tá ali nervoso. A pessoa deu um tique. E tem um tique, por exemplo, né? Qualquer tipo de contexto que você for confrontado, né? Seja você tá dirigindo o seu carro e você para numa blitz, por exemplo. Naturalmente você vai demonstrar um medo que é da expectativa, mesmo você estando com o seu documento Tudo em certo, dia, tudo né? certinho. Esse é o erro tipo 1, né? Quando você atribui uma emoção ou um medo ao caminho errado. Né? Então a gente fala que assim, identificar a emoção você consegue saber com precisão, nós temos ferramentas científicas para mensurar isso, mas tudo que a pessoa está sentindo, o que ela está pensando, ainda nós não temos uma tecnologia para isso. Então a gente consegue identificar tudo que a pessoa sente. E quando a gente conhece a pessoa, os nossos familiares, né, as pessoas ali do nosso convívio, geralmente a gente sabe o jeito dela, quando ela tá mais nervosa, ou quando ela tá de nervoso, aquele rindo de nervoso. É mais fácil identificar a mentira das pessoas que a gente convive? Gabriela, tem pró e contra nisso. O pró é que você identifica com muito mais facilidade certas
coisas na pessoa, mas o contra é que, assim, nós todos somos seres humanos munidos de emoção. Então a gente acha que nós somos os seres racionais, não, mas o ser humano ele é movido por emoção. E quando você tem um vínculo emocional com alguém, a tendência, assim, resumindo todas as meta-análises, são os principais estudos nisso, é que você acaba enxergando coisa que não tem. É o viés da confirmação. É a mesma lógica que, assim, um médico não pode operar um familiar, por exemplo. Então, assim, você acaba... Quantas situações que a gente vê, que eu já passei também com meus filhos, por exemplo. Então, assim, não leva o trabalho para casa, deixa o trabalho no escritório. E faz todo sentido, né? Porque ou você vai pensar o que você quer. Sim, né? A sua própria verdade. Não, né? Isso que ele tá falando não é verdade, porque que você cria uma coisa na tua cabeça, né? Ou a pessoa realmente tá mentindo, tá descarada, e fala, não, eu não faria isso. Ela me ama, eu conheço ela. A gente tem que mentir para nós mesmos, né? Você sabe que tem o número de mentiras das pesquisas, assim, não é nada categórico, mas é mais de 200 mentiras que você se depara todos os dias. E a maioria ela é interna. Então a maioria, assim, é auto-mentira, que é, até certo ponto, ela é saudável. Então, mais ou menos isso. Não consegui aquela vaga de emprego porque não era para mim. Sim. Você acaba contando alguma coisa para você para se sentir melhor com você mesmo. Mas no fundo você sabe. Exatamente. Esse é o problema. Nem sempre Essa é tá a pior. tudo bem, vai dar certo, nem sempre. Essa é a pior mentira, gente, quando a gente se engana, né? A gente se engana muito, A né? gente se engana. Todo sentido, Essa é a mentira número 1 que você falou agora. Tá tudo bem. É a mentira que a gente mais escuta no mundo e é mentira. Tá tudo bem? Nunca tá tudo bem, gente. Quando que tá tudo bem? Que a gente foi instruído ao longo da vida. Exato. Falar, tá tudo bem, tá tudo bem, né? Mas na verdade nunca tá tudo bem. Pô, tem uma frase que é assim, coisa. a mentira ela é o lubrificante da engrenagem social. Sem mentira não tem vida em sociedade. Se todas as pessoas falassem assim, tá tudo bem, não tá tudo bem, eu tô com um pouco de dor de cabeça, dormi mal, tô com um problema em casa, a gente não tem paciência pra isso, a gente não quer. Chata, fica né? chato. Então a gente já usa um atalho, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Acabou, encerrou o assunto. Pronto, Partiu. não deixa de ser uma mentira, tá vendo? Tá vendo? Vamos lá, a gente tem aqui algumas expressões que a gente pode entender se a pessoa tá mentindo ou não. Olha lá. Parece nervosismo. Parece nervosismo. O caminho tá certo. A nossa intuição, assim, não pode deixar de fora. Mas, na verdade, assim, se você... Nós temos que analisar o que a pessoa está tentando esconder, não o que ela quer mostrar. Então, a carcaça dela, ela vai demonstrar esse sorrisinho, mas a emoção predominante aí, por aí, no caso, é o desprezo, né? O escárnio. Né? Isso daí, assim, é uma das piores coisas que você pode receber de alguém. A pessoa pode estar com raiva de você, pode estar enojada, pode estar triste com você, mas esse tipo de emoção, que é o escárnio, assim, é uma junção das coisas mais negativas possíveis que a pessoa pode sentir por você. Então, sempre é bom evitar. Tanto é que é a número 1 emoção que prediz que um casamento pode chegar ao fim, um relacionamento não está bom, né? Quando você começa a identificar isso no rosto do parceiro, ou em você mesmo, né? Identificar que você está sentindo essa coisa negativa. Repulsa. É a hora de dar um passo para trás, abrir a perspectiva e ver um pouco mais lógica a situação. É um Repensar, esforço, né? É um esforço, assim, né? Mas não vai. Aquele sorrisinho amarelo, né? Olha lá. Aí, ó. Pronto, falou tudo. Mas sabe que uma curiosidade, uma coisa muito interessante, né? A gente acha que assim, pelo menos na nossa área de perícia, pô, um sorriso não é uma coisa tão legal assim de identificar, que é verdadeira. Mas a gente, assim, resumindo as pesquisas, a pessoa que está sob alta tensão, então seja num questionamento que envolve um relacionamento ou alguma investigação, ela não consegue sorrir de forma verdadeira, mesmo que tenha um estímulo que provoque alegria nela. Então vamos supor que você fala sempre do teu cachorrinho que você ama. Todos os lugares que você traz à tona esse gatilho, você vai sorrir. Mas se você estiver naquele momento de uma alta tensão, onde tem muitas mudanças fisiológicas, o medo de ser descoberta está envolvido, mesmo com gatilho de alegria, você não consegue sorrir de forma verdadeira. E o mais incrível é que é muito fácil para você conseguir diferenciar um sorriso verdadeiro do mentiroso. Como? Que legal. Todo mundo acha... Na verdade, assim, só para esclarecer algo que na nossa área, o que mais atrapalha são os mitos. Então, cara, lá atrás a gente tinha um problema de trazer essa ciência comportamental à tona, porque todo mundo achava que era achismo, não tinha uma base fundamentada. Hoje em dia, a nossa luta é outra, lutar contra todos os achismos. Então, se eu pergunto para vocês assim, qual que é o sinal que você acha que a pessoa vai fazer quando está mentindo? Existem muitos que as pessoas falam, que a gente aprende com a nossa avó, na televisão, mas assim, 84% do que você escutou sobre mentira é mentira. Então, muita coisa... Essa frase é legal. Essa frase Muito é bom, muito... Mas é verdade. Isso é uma meta-análise, que é o filé mignon assim, de todos os estudos. Ele mostra que
quase tudo que você ouviu falar sobre mentira é mentira. Né? Muito bom. O mito número 1, que é de aplicação prática também, dizem que a pessoa ela olha mais no olho, olha menos. Desvia o olhar. Desvia o olhar. Né? Então, existe uma ciência chamada programação neurolinguística, muito incrível ela, por sinal, mas há umas décadas atrás pegaram essa ciência, eles transformaram como se fosse para identificar mentira. Então, uma coisa que eu vou falar rapidinho assim, que para todo mundo que está escutando, utilizar no dia a dia. Então, a premissa da PNL é assim, se você olha para o tal lado, você está lembrando. Se você lembra daquela conversa, você vivenciou, então é verdade. Sim. Se você olha para o outro, você está criando. Se você está criando, você está inventando alguma coisa, deve ser mentira. Se eu chegar aqui, contar uma mentira para vocês agora, no ano que vem eu vou voltar aqui, e aí eu vou ter que sustentar a mesma mentira, o que eu vou fazer? Eu vou lembrar de uma mentira que eu contei. Aí já cai por terra toda essa coisa de direção do olhar. Então, esse é o mito número 1. E assim, o que atrapalha são pessoas com responsabilidades usando isso. Muita gente dita um relacionamento, uma relação interpessoal com esse tipo de sinal infundado e é um grande problema. E qual que é o lado certo? Não tem... O direito. Boa. O direito é o lado certo. É o esquerdo, não. né? Que Esquerdo. faz você lembrar, não é? Alguma Eu coisa nem assim? sei qual que é o lado, mas já foi provado, esse é o mito número 1 na identificação da mentira, que é assim, olhar para os lados. Mesmo que a pessoa esteja olhando para o lado de lembrança, ela pode lembrar de uma mentira. Uma mentira. Porque a gente usa mesmo. A mentira, ela não verdade. cola se você não tiver uma boa memória. Não Eu tem tenho como. o hábito de, quando eu tô pensando, às vezes, olhar pro lado. Tipo, olhar para um lado ou para baixo, sabe? Aquela, tipo, lembrando você pra vai buscar cima. aqui, né? Exatamente. Mas não é exatamente. mentira. Às Não. vezes é. Vamos falar do sorriso? Vamos. Esse é um sorriso extremamente falso. Então as pessoas acham que tem que ter os dentes alinhados, a Aparecendo, bochecha né? levantada. Muita gente fala do tal do pé de galinha que aparece aqui do lado. Nada disso. Nós temos uma parte, não ficamos falando dessa parte chata da musculatura, mas que ela fica entre a pálpebra superior e a sobrancelha, que é esse buraquinho aqui. É a única inervação muscular que ela aciona pelo sistema límbico, no nosso fisiológico, quando você está realmente feliz. Então, muito antes de levantar a sua bochecha, mostrar os dentes, se essa parte ela não tiver corrugada, faz tipo uma ruguinha para baixo, essa parte desce, não existe alegria verdadeira. É apenas um sorriso. Olha a diferença desse sorriso verdadeiro. Ele parece que deu uma fechadinha. Exato. Pega a analogia de uma aba de um boné. Quanto mais essa aba do boné ela cobre os olhos, mais ativação muscular tem nessa parte, que é o orbicularis oculi, o nome técnico. Gente, Mas é o muito único legal. sinal. Muito legal. Temos mais exemplos? Olha, eu trouxe exemplo para muito vocês incrível. da única coisa que a gente pode falar que quase chega lá para identificar mentira. Então, muita gente acha que essa parte não verbal de expressão, gestos, né? Ela é importante, principalmente se você está interagindo com alguém, e isso é o norte, eu estou indo no caminho certo, caminho errado. Mas a única parte, a mais importante de todas, é a parte verbal. Ela é uma parte que, assim, tem muito mais conteúdo, muito mais embasamento. Se você escutar o que a pessoa está falando, a escolha de palavras dela reflete exatamente naquilo que ela não quer te falar. Que a gente omite muitas vezes. escondendo. Que ela está escondendo, entendeu? Então, assim, a parte não verbal, ela é muito importante. Ela entra na nossa ciência, mas se vocês tiverem que escolher entre escutar, né, ou ver, escutem, prestem atenção que a parte linguística e a parte vocal é a mais importante de todas. O expressar, né? Que nem quando a gente vai nas lojas, daí você experimenta uma roupa que ficou apertadíssima em você, Ai, a que não tá vendedora. legal, e a vendedora fala, nossa, tá lindo, foi feito pra você. E é assim, ó, estica É, mesmo. tipo, maravilhoso, compra 10 parcelas de 1.500, Acabou né? a confiabilidade ali, não acabou? Acabou. Acabou. Porque é um negócio exagerado, né? Sim, ela mesmo ela sim. falando que tá lindo, você sabe que não tá. Né? Você consegue identificar Exato, que não tá, né? exato. Vamos ver esses exemplos de escrita? Vamos, A isso aí, gente ó. tem também. A gente põe na escrita aqui, mas isso pode usar durante todos os dias em qualquer tipo de conversa. É. Se você pega uma frase, ontem eu cheguei em casa por volta das 22 horas, jantei e assisti televisão. Aí ele aparece do nada e começa a gritar. Então eu fui pro quarto e tranquei a porta. Tem um grande erro nessa frase, e principalmente quando a gente está ouvindo coisas episódicas. Então eu estou contando o que aconteceu comigo, a minha versão da discussão que eu tive com a minha parceira, por exemplo, Sim. entendeu? E aí tem duas coisinhas aí que fogem do nosso perfil, que entra assim em protocolo de análise, que assim é o top 3 ali desse sinal linguístico. Mudança de tempo verbal. Para uma história ser verdadeira, né, que nós estudamos a memória, ela tem que ficar no pretérito perfeito. Ela aconteceu lá atrás. Ela não pode acontecer lá atrás e voltar para o presente e ir lá para trás de novo. Sim. Então, se você pega assim, ó, eu cheguei, né, eu jantei, assisti, e aí ele aparece e começa.
nesse ponto específico da narrativa que a gente tem que abordar mais. Me conte mais sobre isso na hora que começou a aparecer do nada. Então, esse é o nosso trabalho investigativo, né, dessa ciência. Ele apareceu do nada, Então, né? Teria que ser, né? Resumindo, a história contada, ela precisa ser narrada do pretérito perfeito. Tem que estar lá atrás acabadinho, né? Você não pode trazer esse tempo verbal, ter essas mudanças. E eu trouxe também um outro sinal, que é tá ali junto do top 3, que é de uma outra frase. Se puder colocar, por favor. Ah lá. Vamos lá. Eu estava do lado dela a noite toda, a gente conversou muito, as mensagens foram apagadas, o celular foi desligado, depois eu fui dormir normalmente. Acontece o seguinte, existe uma despersonalização, a presença psicológica. Se eu passei por alguma situação, se eu fiz, se eu tenho confiança, eu vou estar na história. A partir do momento que você narra a história com você nela, sai da história e volta de novo, é um problema, né? Quando a pessoa usa esses pronomes eu, estava, de forma ativa, de repente eu não falo que eu fechei a porta se fechou. Eu não quebrei aquele negócio se quebrou. Então, assim, preste muita atenção quando a pessoa se retira da narrativa nesse ponto específico da história. Ali nós chamamos de ponto quente, que é um lugar a mais para você investigar. Gente, que incrível! Nossa, eu legal. nunca teria prestado atenção nessas coisas. Tem mais? Eu acho que tem mais alguns desses sentidos Coloca também. mais, diretora, só pra gente prestar atenção. Ver se a gente consegue identificar, né? Ah lá, esse já tá... Exatamente, a discussão com os detalhes. começou, as palavras foram ditas, aí eu juntei duas coisas, tanto a presença psicológica quanto o tempo verbal. Ele já se tirou da narrativa nesse momento em vermelho, e se você está conversando com o seu funcionário, com o seu amigo, com sua colega, e se depara com esse ponto, é aí que você tem que abordar mais. Me conte mais sobre isso, fazer mais perguntas e assim por diante. Pode estar nesse ponto, Essa né, é a nesse melhor detalhe. forma para você identificar mentiras, né? Avaliando credibilidade. Não é assim, vendo sinal nas pessoas, né? E quando a gente completa também, por exemplo, assim, igual ali, eu passei a noite toda, ou eu nunca mais. Certo. Quando a gente usa essas palavras, isso também? Ótima pergunta. Agregador verbal é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Nada é categórico, nada vai indicar uma mentira, mas existe um sinal que algo ali está errado. Então, quando a pessoa usa muito termos absolutos, nunca, sempre, ou usa agregadores que evocam religião, eu juro por Deus, ou pergunte para quem conhece que vai saber que eu não sou assim e tal. Esse tipo de coisa é um sinal, um ponto quente, como nós chamamos, para você investigar mais. Né? Não pode deixar passar batido. Boa. E uma das coisas que a gente, todo dia, qualquer tipo de interação que você está conversando com alguém, a pessoa te conta alguma coisa, uma das táticas mais eficientes é o uso de memória. Então, assim, quando a gente escuta uma história, tem gente que é muito manipulador, que consegue, assim, te enrolar enchendo de linguiça a história. Te envolver, né? Enche de coisa, mas os detalhes, eles não têm qualidade. Uma das coisas que a ciência aponta, assim, como prioridade, são os detalhes de qualidade. Quando uma história é verdadeira, você passou por essa história, você tocou, você sentiu. Então, se você não tiver elementos assim sensoriais, por exemplo, eu senti aquele negócio bateu e eu vi que veio por ali, veio para cá. Se a pessoa não consegue te descrever essa história com elementos sensoriais, né, a credibilidade cai. Já uma história que tem muita coisa lógica, que é muito redondinha, tudo deu certo, sem complicações, é aí que você tem que desconfiar mais ainda. O bom senso diz o contrário, né? Se a pessoa, ela começa uma história do comecinho, vai pro fim e volta, tá bagunçada. Não, muito pelo contrário, a ciência é bem categórica nisso, né? Uma memória verdadeira, ela necessariamente precisa ser desestruturada. Ela pode ser bagunçada, mas se você conseguir pegar aquelas pecinhas do quebra-cabeça que a pessoa montou e juntar, tá perfeito. Agora, vamos falar uma verdade verdadeira pra ele? Ah. A gente adorou sua presença. Eu amei, eu acho que é mais, né? Eu fiquei pensando em várias coisas É muito gostoso bater esse papo e a gente passa a desconfiar um pouco mais de tudo. Faz parte. Vem com o pacote. Muito bom. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Volte sempre, eu adorei. Eu também adorei, muito A gente precisa bom. fazer umas matérias assim pra gente observar coisas. Exatamente. Com Lembrando certeza, que os vou adorar. contatos deles estão aparecendo aí na sua tela. Qualquer dúvida, se tem um mentiroso aí perto de você, pode falar. Boa.